Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá para todos aí que acompanham o meu canal. Eu sei que eu andei um pouco ausente, né? E hoje eu peço licença, peço permissão a vocês para trazer um assunto diferente, um assunto aí à parte do que a gente tem costume de tratar no nosso canal, né? A gente fala sobre cinema, a gente fala sobre cultura pop, sobre o universo nerd, enfim, muitas coisas aí que a gente está acostumado a falar, mas hoje eu quero falar de um outro assunto que é de suma importância, é um assunto muito urgente, muito necessário, principalmente nos dias atuais. E eu queria fazer esse vídeo porque eu também estou muito triste, estou muito chateado, estou muito revoltado, estou indignado com tudo que está acontecendo, com as notícias que estão saindo, sabe, com as coisas que têm sido ditas, sabe, muita informação falsa, muita informação falaciosa, muita informação desnecessária, informação que não está ajudando em nada, né, na situação do nosso país, na situação da Amazônia, e eu quero falar um pouco a respeito desse assunto com vocês. Bom, mas antes de a gente começar, eu queria dizer para vocês que esse vídeo é um vídeo de protesto, é um vídeo que tem por finalidade, tem aí um interesse maior de atingir a maior quantidade de pessoas possíveis, sabe? É um vídeo aí que eu vou tentar conversar e tentar falar um pouco sobre a minha visão, sobre o que eu vejo, sobre a maneira como eu enxergo essa situação da Amazônia, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo na Amazônia, o que está acontecendo com o Brasil com relação ao mundo todo, né? Ou seja, como é que o Brasil está sendo visto, como é que essas situações aí estão sendo discutidas, sabe? O porquê que se criou esse alarde, por que se criou essa polêmica toda com relação à nossa Amazônia, à nossa floresta amazônica, e com relação aos outros países do mundo todo, e por que o mundo todo está falando da Amazônia agora, nesse atual momento. E como eu disse, eu estou muito chateado, eu estou puto da vida com essa situação toda, porque eu estou vendo muita gente negligenciando pontos, situações importantes, sabe, para fazer campanha política, sabe, para poder combater ideologias, para poder discutir quem está certo, quem está errado, sabe, e eu vejo isso uma total perda de tempo, uma total negligência por parte de todos nós, né, como brasileiros, né, como eleitores, como pessoas que se preocupam com o nosso país, com o desenvolvimento desse país. Então isso tem me deixado muito triste, tem me deixado muito chateado. Então por isso que eu quero falar um pouco sobre isso, mas antes de começar a entrar no assunto propriamente dito, é bom a gente esclarecer alguns pontos, é bom a gente esclarecer algumas situações. Primeiro, as situações das queimadas, tá, pessoal? Queimada sempre existiu, não é de hoje, queimada sempre houve. Ou seja, principalmente quem mora aqui no Centro-Oeste sabe do que eu estou falando, né? Quem mora aqui na região de bioma do Cerrado, a gente sabe que é um costume, é uma prática, né, anual, toda a época do ano, né, em que a umidade baixa, o calor, né, o calor é maior, então o período de seca, então os agricultores, né, os pecuaristas aproveitam aí para colocar fogo nas pastagens e aproveitar aí, remanejar os pastos, né? Aproveitar áreas aí que foram aí roçadas, né? Ou que vão ser aproveitadas para poder serem cultivadas, né? Área de plantio. Então, só que isso aí, né? Acaba saindo do controle e de uma maneira ou outra esse fogo, né? Em decorrência da temperatura, vento, essa coisa toda, acaba às vezes atingindo áreas ali que não são ali de propriedade dessas pessoas, desses pecuaristas, né, desses donos de terra. Então às vezes o fogo acaba atingindo áreas de floresta, acaba atingindo reservas ambientais e acaba causando esse estrago. Enfim, isso é uma coisa que sempre ocorreu, sempre houve e vai continuar acontecendo. Não vai parar, não vai cessar, então isso é uma coisa que a gente já está acostumado a ver. Não só aqui no Centro-Oeste, mas praticamente todo o Brasil aí, onde a gente tem propriedade rural, a gente tem o avanço, aí, a gente tem aí a expansão da fronteira agrícola, da fronteira do agronegócio, as queimadas elas são aí comuns, elas são recorrentes. Tá bom, mas se as queimadas são recorrentes, se as queimadas são comuns, por que esse ano é diferente? Qual é a diferença do que está acontecendo hoje, principalmente na Amazônia, com o que aconteceu nos anos anteriores? Então, antes da gente entrar nesse assunto, é primeiro importante a gente conhecer, a gente entender e começar a dar nome aos bois. Tá? Infelizmente, independente aqui de paixão política, se você votou em candidato A, B ou C, infelizmente a gente tem que colocar o dedo na ferida e apontar quem realmente são os responsáveis, quem realmente
são as pessoas por trás dessa mudança significativa, né, nessa questão da queimada dos anos anteriores para esse ano, para o ano de 2019. Então a gente vai recapitular um pouco aqui. Eu não sei se eu vou conseguir lembrar de todas as situações, de todas as ocasiões, mas eu vou tentar fazer aqui um breve resumo da campanha eleitoral. Essa última campanha eleitoral para presidente, né, para presidente da República, que a gente teve agora de 2018. A gente lembra que o candidato, né, o candidato Jair Bolsonaro, ele sempre foi um entusiasta dessa questão da expansão do agronegócio, né? Ou seja, ele sempre falava nessa questão do desenvolvimento, que o Brasil tinha leis ambientais muito severas, ou seja, que era muito burocrático você conseguir licença ambiental, você precisava mover mundos, né, montanhas aí para conseguir se instalar ou conseguir expandir aí uma fronteira agrícola. Ele era contra a demarcação de terras indígenas, ele falava em afrouxar as leis para facilitar a atividade extrativista, facilitar o garimpo. Enfim, ele no discurso, né, no discurso de campanha dele, ele já falava que ele tinha esse interesse aí de abolir, ou seja, pelo menos diminuir bastante essa questão da fiscalização ambiental e proporcionar aí um avanço maior dessas atividades, principalmente aí com relação à entrada, né, dessas pessoas, dessas empresas, né, desses proprietários em áreas de preservação. Passadas as eleições, né, ele começou a montar aí os seus ministérios, ele começou aí a convidar as pessoas para assumir as pastas ministeriais. Então a gente tem que entender que algumas pastas, né, algumas pastas ministeriais, elas são de suma importância para a questão da preservação ambiental. Duas delas, né, que é o Ministério da Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente, são pastas estratégicas, né, ou seja, que vão aí de uma certa forma falar muito a respeito de como é que vai ser feito, de como é que vai ser tratada essa questão ambiental no país. Então, primeiro ele elegeu, né, ou seja, ele escolheu para assumir a pasta do Ministério da Agricultura a ministra Tereza Cristina, que todo mundo já sabe, né, conhecido como a Dama Veneno, ou seja, a Rainha do Veneno, e ela é uma das figuras exponenciais aí da bancada ruralista, ou seja, ela sempre foi uma defensora, ela sempre encabeçou o movimento ruralista, ou seja, então ela não se preocupava, ela nunca demonstrou interesse essa questão da preservação ambiental, ela sempre foi muito favorável a essa questão da expansão agrícola, ou seja, inclusive agora depois de ter assumido, ela já liberou aí vários defensivos agrícolas, vários agrotóxicos aí que estavam aí proibidos, né, que foram proibidos no mundo todo, ela já liberou, o pessoal já tá fazendo uso desses produtos, ou seja, então uma situação que é muito adversa, uma situação que é muito contrária a que o mundo todo já decidiu, né, já se convencionou que é ruim, que é errado, ou seja, que não é bom, né, nem para a saúde humana e nem para o meio ambiente. Mas aqui no Brasil, ou seja, ele tratou logo de colocar uma pessoa que ia combater realmente essa convenção, né, digamos assim, essa convenção universal da questão dos defensivos e dos agrotóxicos, desculpa, e aí ela acabou liberando tudo, né? E fora que os ruralistas agora, né, tem aí, digamos aí, alguém que está ali para defendê-los, alguém ali que está ali para poder facilitar a vida dessas pessoas que estão aí com interesse nessa expansão agrícola. Um outro ministério muito importante nessa questão da preservação ambiental é o Ministério do Meio Ambiente, né, como o próprio nome já diz, né, e essa pasta foi assumida pelo Ricardo Salles. O Ricardo Salles, todo mundo já sabe, era um político que já falava, já tinha um discurso muito pró-ruralista também, muito em defesa dos direitos da propriedade rural, essa questão da expansão agrícola, essa questão da defesa, né, das terras, dos grandes latifúndios, das grandes propriedades, com essa questão de ocupação ou de reforma agrária. Ou seja, ele foi um cara que foi muito contra essa situação toda. Inclusive ele foi secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo na gestão do Alckmin. E o Ricardo Salles, durante essa gestão dele, ele foi condenado, né, e foi afastado do cargo por justamente adulterar dados, documentos, né, que davam ali uma concessão de uma empresa, né, de uma área de proteção ambiental. Inclusive ele foi acusado e foi provado que ele adulterou mapas, ou seja, ele mexeu em medições, ele mexeu ali em dados para facilitar, ou seja, para
aumentar ali a área de uso que essa empresa precisava ter, né? Então assim, ele até recebeu dinheiro por isso, né? Ou seja, ele foi até acusado aí de receber propina para poder adulterar esses dados, adulterar esses mapas e facilitar para que essa empresa adentrasse aí em uma área de proteção que não estava prevista, né? E depois ele foi demitido do cargo, né? O Alckmin teve que se explicar, enfim, a empresa foi processada, enfim, isso virou um rebuliço danado na época. E depois passado, isso foi 2016, depois passado disso, né, o Bolsonaro achou que ele era o cara, mais indicado, mais cotado para poder assumir essa pasta do meio ambiente, né? Ou seja, então um camarada que não tinha, já demonstrava não tinha nenhuma preocupação com relação à questão do meio ambiente, então foi o cara que assumiu, né, a pasta do Ministério do Meio Ambiente. Então, e a contar, além disso, né, a gente tem lá a ministra Damares Alves, que é a ministra da Família, dos Direitos Humanos, aquela coisa toda, né, que é responsável também pela questão dos indígenas, né, ou seja, mas ela pouco se importa, ela não tem um discurso, ela não tem uma defesa muito declarada com relação a isso. Então junta-se toda esses responsáveis por essas pastas, por esses ministérios, aliado ao discurso do atual presidente com relação a essa, digamos assim, esse afrouxamento, né? Ou seja, essa falta de cuidado, essa falta de interesse com a preservação ambiental, e é o que resultou na situação que a gente vê hoje, né? Sem contar o ministro lá, o Ernesto Araújo, né? Que é lá de Relações Exteriores, que o cara é totalmente insano, né? O cara acredita em terra plana, já sabe, o cara é totalmente contra a questão, ele fala realmente, assim, ele é bastante enfático com relação ao aquecimento global, essa coisa toda, ele não acredita em nada disso, entendeu? Ele acha que isso é tudo conspiração, enfim. Então você tem ali, nesse meio, envolvido nesses órgãos que deveriam fiscalizar, que deveriam cuidar do meio ambiente, pessoas que são totalmente contrárias a esse tipo de prática, a esse tipo de preservação. Então o que aconteceu? Por último, né, depois de tudo isso, teve o caso do diretor do INPE, né, o Ricardo Galvão, que tornou, né, ou seja, que chamou a atenção para alguns dados do desmatamento na Amazônia do ano, do mesmo mês, né, de junho e julho de 2018 para 2019. Então, quando ele chamou a atenção, né, da imprensa com relação a esses dados, Bolsonaro simplesmente surtou, não acreditou, acusou ele de estar a serviço de uma ONG, mandou demitir o cara, entendeu? Então, assim, e de lá para cá, esses ruralistas, né, esses proprietários, esses latifundiários, resolveram então mostrar, né, resolveram então se posicionar, né, de acordo com os interesses do governo e resolveram promover o tal do Dia do Fogo, né? Ou seja, então eles marcaram, né, eles se juntaram, eles se organizaram para colocar fogo, né? Ou seja, não é só no Amazonas. É bom a gente entender e não misturar a questão da Amazônia com o estado do Amazonas. Tá? A Amazônia é um bioma muito grande, é uma das maiores florestas, né, tropicais do mundo. Então ela compreende não só o Brasil, mas vários países da América do Sul, outros estados também dentro do Brasil, Pará, Maranhão, Acre, Amapá, enfim. A floresta amazônica é imensa. Tá? O estado do Amazonas é grande, mas dentro do estado, dentro do Amazônia em si, ela compreende vários estados e vários países. Então várias pessoas em vários locais do Brasil começaram a fazer o tal do Dia do Fogo e começaram aí a queimar aí as áreas que eles queriam aí, né, expandir, que eles queriam aproveitar. Então é por isso que houve todo esse alarde, por isso que houve toda essa preocupação com a fumaça chegando em São Paulo, enfim. Então, ou seja, todo esse rebuliço, né, ou seja, toda essa confusão, toda essa tragédia que aconteceu, né, pessoas no mundo todo, artistas, ativistas, pessoas aí preocupadas com a questão da Amazônia, começaram a postar e começaram aí a mostrar preocupação com isso, né? O presidente da França, né, os presidentes de outros países, que inclusive tinham toda uma questão de preocupação em financiar, a proteção, né, financiar aí programas de proteção ao meio ambiente. O Bolsonaro já tratou de abrir mão de tudo isso, entendeu? Então ele simplesmente proporcionou,
né? Ou seja, a verdade é essa, a gente precisa dar nome aos bois, a gente precisa apontar e mostrar quem realmente são os culpados. Então, sem essa de, sabe, ser bolsonarista, de ser lulista, de ter votado em candidato A, B ou C, sabe? E eu fico, sabe, indignado, cara, eu fico puto com esse negócio. E aí vem o cara lá no WhatsApp, vem o cara lá no Facebook, com aquela historinha de que o cara não molha nem a samambaia de casa, né? E quem vem gritar salve a Amazônia. Cara, o que tem a ver? Qual é a dinâmica ambiental que uma samambaia no quintal de alguma casa de alguém vai interferir no que está acontecendo na Amazônia hoje? O que a torceira de cebola que eu tenho ali na minha horta vai interferir se eu deixo ela morrer de sede ou não? Sabe, as pessoas têm que parar com essa idiotice, têm que parar com essa palhaçada, sabe? A Amazônia é responsável pela manutenção da vida no planeta inteiro. Então não importa se você é petista, se você é bolsonarista, se você veste vermelho, se você veste azul, se você veste rosa, entendeu? Vai todo mundo se ferrar de verde e amarelo, entendeu? Se a gente não fizer hoje, se a gente não apontar realmente os culpados, não apontar realmente os responsáveis e combater para que isso não aconteça, vocês imaginam como é que vai ser os próximos 3 anos? A gente está só no primeiro ano desse governo. Como é que vai ser 2020, 2021? A Amazônia é responsável por toda a dinâmica climática que a gente tem aqui, principalmente no Brasil. Ou seja, tudo que acontece, né, naquela região afeta diretamente a nós. Então não tem essa de, sabe, agora o cara quer defender, o cara nunca plantou uma árvore, cara, não importa, não importa. O momento agora não é de ficar com essa disputa, sabe, com essa guerra de egos, ou quem é que está certo, quem é que está errado, porque nos governos passados houve isso, é claro, sempre houve, entendeu? Sempre houve, só que não na proporção como que está hoje. Sabe? Não da maneira, sabe, assim, criminosa, da maneira covarde, da maneira irresponsável que está acontecendo hoje. Então é isso que é importante enfatizar, é isso que é importante frisar, entendeu? A situação da Amazônia é problema de todos nós, é problema meu, é problema seu, é problema de todo mundo. Independente de paixão política, independente de posicionamento, se você votou, em quem quer que seja que você tenha votado. Entendeu? Se a gente não fizer por onde, a gente não lutar, se a gente não der as mãos, se a gente não lutar por uma preservação, a gente não vai ter um amanhã, a gente não vai ter uma condição, a gente vai ter uma garantia de conseguir sobreviver nesse país, de conseguir sobreviver nessa terra mais. A grande verdade é essa. Então, se a gente não começar a pensar nisso com carinho, não começar a pensar nisso com responsabilidade, daqui a pouco a gente não vai ter condições de continuar, a gente não vai ter condições aí de ter uma vida tranquila, uma vida equilibrada, uma vida pelo menos sabe assim, em condições de um futuro aqui para nós no Brasil e no mundo todo. Então esse era o meu recado, essa era a minha preocupação, a minha indignação. Eu espero depois trazer outros assuntos relacionados a isso, falar um pouco mais sobre esse assunto. Mas eu espero, né, que você que esteja assistindo, compartilhe esse vídeo, passe isso adiante, sabe? Para que mais pessoas se conscientizem, para que mais pessoas tomem conhecimento a respeito disso e ajude a gente aí a lutar, ajude a gente aí a pensar de forma responsável, a pensar de forma positiva, para a gente ajudar a nossa Amazônia no nosso Brasil, beleza? Eu volto depois com mais assuntos. Peço a você que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, comente. Se você gostou, se não gostou, mas com respeito, com dignidade, com moral, sabe? Sem agressões, sem palavras feias aqui, entendeu? O objetivo daqui não é ofender ninguém, o objetivo aqui é realmente conscientizar e trazer aí todo mundo à razão nesse momento tão importante, nesse momento tão delicado, beleza? Um forte abraço para vocês, obrigado quem ficou até aqui e a gente volta depois com mais vídeos.